Vamos falar agora sobre o caso do Banco Master, porque quase 2 meses depois do Banco Central decretar a liquidação do Banco Master, o caso continua repercutindo bastante, tá? A gente vai entender como é que fica a situação dos credores do banco em meio ao avanço das investigações. E eu chamo agora Hugo Daniel Azevedo, gestor de patrimônio. Bem-vindo, Hugo. Obrigada por conversar com a gente aqui. Um feliz ano novo para você. Obrigado. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a toda a equipe da CNN Brasil. Feliz ano novo para todos. Boa tarde, muito obrigada. Eu quero saber a sua avaliação diante desse cenário. A gente está com o cenário do Banco Master completando quase 2 meses aí desde que o Banco Central decidiu liquidar o banco. E tem algumas dúvidas, por exemplo, eu queria até saber a sua percepção diante desse cenário, porque a gente, por exemplo, não tem ainda a lista de credores, que é algo que a gente falou aqui bastante nos últimos meses, que, olha, geralmente demora 30, 45 dias, mas, por enquanto, nada dessa lista. Como é que você enxerga essa movimentação? É um excelente ponto. Eu acho que a gente precisa começar com o tema técnico, né? O FGC, a gente precisa esclarecer que o FGC ele só vai começar o pagamento depois que ele receber essa lista. Quem envia essa lista de credores é o liquidante designado pelo Banco Central. E o liquidante, até o momento, não enviou essa lista. Só para a gente ter uma ideia de números, os números anunciados são de mais ou menos 41 bilhões de reais a serem pagos aos credores e mais ou menos 1,6 milhão de credores. Então, se a gente fizer uma conta simples, a gente está falando de R$ 25.600 por credor na média, tá? O que significa que a gente está falando de investidores pequenos, em sua vasta maioria, tá? Então, tecnicamente, não deveria haver, eu não vejo nenhuma dificuldade para o envio dessa lista ser tão demorado, uma vez que existe uma circular do Banco Central de anos atrás, salvo engano, 2014, 2015, que obriga que os distribuidores façam o registro por CPF e por CNPJ de todos os credores junto à B3. E estamos falando de um banco de dados estrutural, um banco de dados eletrônico, não estamos falando de controles manuais, planilhas e etc. Então, é claro que pelo volume, pelo número de credores, uma rechecagem deve ser feita, 1, 2 ou até 3 rechecagens. Mas eu acho que a gente já está passando um pouco do tempo limite, do tempo aceitável para isso, uma vez que as últimas intervenções do Banco Central levaram ali em torno de 40 a 25 dias de forma decrescente a começarem a pagar os credores. E ficam essas dúvidas do porquê que isso está acontecendo realmente, Hugo. Eu queria até entender a sua avaliação diante desse cenário. Se a gente está diante de um cenário tão complexo, de um valor tão alto, para o próprio FGC também, que talvez seja por isso a demora. Faz sentido na sua avaliação essa análise de que é por causa dessa operação complexa, dos valores altíssimos? Novamente, para mim não faz sentido, porque, de novo, estamos falando de bancos de dados eletrônicos e estruturados em instituições confiáveis, né? Então, se a gente for olhar um motivo técnico, assim, ou os registros não existem, ou a qualidade dos registros não é boa, e aí você precisa de reconciliação manual, né? Mas se esse é um dos dois casos, eu acho que essa transparência deveria ser dada, ou pelo menos uma data limite para a divulgação deveria já ter sido fornecida pelo liquidante ou pelo Banco Central. Digamos, olha, até o dia 10 de janeiro a lista será liberada. Uma data precisa ser dada. Por quê? Porque os investidores fizeram seus investimentos com a regra debaixo do braço. E a regra dizia que até R$ 250.000, com os valores já corrigidos, deveriam ser pagos. Considere que você é um investidor que desde o dia 18 de novembro o seu dinheiro não está mais rendendo, né? Então, está na hora da gente dar uma satisfação a esses milhares de credores que o Banco Master tem. A gente entra com breaking news porque o Tribunal de Contas da União vai determinar uma inspeção no Banco Central, justamente por causa do Banco Master. A gente segue com o Hugo, inclusive, repercutindo esse cenário, mas a informação que a gente tem, que chega agora na CNN Brasil, no CNN Money, é de que o Tribunal de Contas da União vai acolher um pedido que foi técnico, pedido do próprio TCU, da área técnica do tribunal, e vai pedir uma inspeção
no BC para continuar investigando os assuntos relativos ao Banco Master. E eu lembro, recentemente, o TCU, o ministro Jonathan de Jesus, pediu explicações, pediu inclusive informações para que o Banco Central detalhasse um pouco mais as informações sobre a liquidação do Banco Master, para entender se não existiu até uma precipitação por parte do Banco Central. O BC não só passou essas informações, como ainda trouxe informações de que talvez existissem possíveis fraudes também com relação à REAG. A gente trouxe para você aqui, envolvendo o Banco Master também. E agora chega essa resposta de que o Tribunal de Contas da União vai pedir uma inspeção no Banco Central sobre esse caso do Banco Master. Informação que chega neste momento é uma informação que chega, inclusive, segundo o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, informação que foi apurada agora há pouco por Jussara Soares e Gabriel Garcia. A gente vai continuar repercutindo esse assunto agora com o Hugo, que está com a gente aqui. Hugo, informação que chega nesse momento, eu queria até entender de que forma que esse cenário pode, inclusive, movimentar e prejudicar essa investigação toda que a gente está acompanhando. O Banco Central que liquidou o Banco Master e agora o TCU tem gerado dúvidas com relação a esse movimento feito pelo BC. Não à toa, depois da divulgação especificamente dessa notícia, a gente vê o Ibovespa passando a cair, ampliando as perdas, caindo agora mais de 0,3%. Muriel, assim, o corpo técnico do Banco Central é um corpo muito competente e ele já se provou competente em outras intervenções. O que a gente está vendo no caso do Banco Master, é uma situação completamente atípica, onde a gente tem aí interferência do STF, agora temos aí essa interferência do Tribunal de Contas da União, né? O fato é que tem sido veiculado na imprensa até uma possibilidade da intervenção do Banco Central no Banco Master ser cancelada. O ponto é que, se isso vem acontecer, independente de juízo de valor político ou não, se isso vem acontecer, isso é uma quebra de confiança no sistema, isso é uma quebra de governança institucional, né? E isso prejudica muito a confiabilidade e a previsibilidade do sistema financeiro no Brasil. E se isso acontecer, claro que tanto os investidores e institucionais e pessoas físicas locais, bem como os internacionais, vão estar aumentando o seu nível de aversão a risco ao Brasil, porque como é que você vai fazer investimentos se a regra pode ser mudada de uma hora para outra, simplesmente por uma decisão? O fato é que a gente tem de continuar acreditando na competência técnica do Banco Central, na forma como ele tomou as decisões, e até onde eu entendo, todas as decisões do Banco Central, todas as reuniões e todas as discussões foram registradas, foram gravadas, de certa forma, estão aí para serem auditadas, exatamente para que não houvesse esse tipo de discussão. Mas o fato é sim, e vale o meu levantamento, o meu questionamento, fica no mínimo estranha essa demora para a liberação dessa lista de credores por parte do liquidante, no caso do Banco Master. Perfeito. Queria até entender e se a gente consegue talvez pensar nos motivos, porque você citou quais são os pontos que na verdade não fazem sentido diante dessa demora. A gente pode tentar pensar em quais motivos seriam factíveis para a gente ter essa demora, os credores que ainda aguardam por esse valor? Olha, existem os motivos técnicos e podem existir motivos não técnicos, né? Aí a gente vai para um outro campo, mas dentro dos motivos técnicos, como eu falei, eu só vejo a inexistência desses registros dos beneficiários, ou seja, o liquidante ainda não encontrou todos os registros, existe lá o contábil, mas não existe o gerencial desse contábil, onde não há um bate por CPF e por CNPJ, ou até esses registros existem, mas estão com uma qualidade questionável, e por isso o liquidante possa estar tendo mais trabalho. Tirando isso, acho que cabe aí ao judiciário, como ele já entrou, tentar achar outro motivo, seja para essa demora, ou seja até para uma reversão dessa liquidação, o que, novamente, enfatizo, seria completamente prejudicial ao sistema financeiro desse país como um todo.
Muito bem, Hugo Daniel Azevedo, gestor de patrimônio, obrigada mais uma vez pela conversa aqui, inclusive com direito a breaking news aqui durante o nosso papo. Bom trabalho para você, bom começo de ano, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Mariel, agradeço a você e toda a equipe da CNN Money. Obrigada, um bom dia, boa tarde.